estar irradiado, o que é estar incorporado e o que é estar canalizando estes relacionamentos com o plano espiritual. Então vamos falar das diferenças. Primeiramente, irradiado, estar irradiado. A irradiação é o início de tudo. É uma sensibilidade, na verdade, que todo mundo tem. Todo mundo, por exemplo, vai para o campo fazer um passeio na natureza. Para quê? Intuitivamente ou até de caso pensado, a pessoa vai para esses locais para sentir a vibração do local, a irradiação do local, porque tudo irradia, tudo tem energia. Então, tem essa capacidade de irradiar. As coisas não são bloqueadas, fechadas em si mesmas, elas irradiam energia. Uma entidade, uma pessoa desencarnada, ela vai irradiar o seu campo mental, a sua personalidade, os seus sentimentos, os seus anseios, ela vai irradiar isto para o ambiente. A pessoa que está com a sua sensibilidade de captação de irradiação já começando a aflorar, ela vai começar a sentir. Se ela está lá no terreiro, ela vai sentir a vibração de alguma entidade, a irradiação da entidade. Ela não está incorporando, ela está sensibilizada, ela está sentindo a vibração. Ela está captando ali a cor, o tônus, de forma inconsciente do local e de tudo que está acontecendo naquele local e da entidade ou entidades que estão próximas dela. Isto é irradiação, isto é estar irradiado, irradiada, é estar captando a irradiação do local e das pessoas, mesmo as pessoas encarnadas, e da entidade. Isto é o começo, quando a pessoa está intencionalmente indo em um local, numa casa de trabalho espiritual, seja da linha kardecista, seja da candomblé, seja da Umbanda, a pessoa vai lá com essa intenção de captar o ambiente, de tentar se comunicar com alguma entidade. Então a pessoa vai com essa intenção, então ela está apta, ela está se dispondo a ampliar esta capacidade, este dom natural. É o começo, isso daí é uma preparação para mais para frente, no futuro próximo ou não, ela poder incorporar ou canalizar. Agora vamos para a segunda parte. Qual a diferença entre incorporação e canalização? Então vamos ver. Primeiramente, a incorporação. A pessoa já desenvolveu sua capacidade de perceber a energia do local e das entidades. Isso daí já está bem trabalhado. Então ela já ela está abrindo os seus centros de energia para receber uma influência maior, captar mais das entidades. Não só sentir a sua vibração, a sua energia, o seu colorido, o seu sentimento, mas ela já está se tornando apta, já se tornou apta a receber mais das entidades. Na incorporação, o espírito, a entidade, se aproxima da pessoa, do médium, e se conecta com seus centros de força específicos para transmitir ali mais fortemente com detalhes o que está pensando, o que quer falar, agir através do médium, utilizando também o seu corpo físico. Então, a entidade se conecta através dos centros de força
do corpo físico do médium, de uma forma que essa entidade possa ter acesso aos centros nervosos do corpo do médium. Ter não total, não é um acesso total, mas conseguir de alguma forma induzir movimentos, impulsionar a fala, movimentar o corpo da pessoa. Mas não é uma possessão. A entidade vai enviar ondas magnéticas que vão atuar sobre o sistema nervoso da pessoa, impulsionando, dando sinais, e a pessoa vai sentir aquela vontade, aquele impulso de movimentar a mão, o braço, movimentar o corpo, ir para um lado, ir para um outro, virar a cabeça, um lado para o outro, e vai sentir também impulso no seu chakra laríngeo, no seu centro de energia da garganta, da laringe, para falar. É sempre possível a pessoa bloquear isto. A pessoa não é tomada por isto, principalmente no início, quando a pessoa ainda está desenvolvendo esta conexão, ampliando, fortalecendo essa conexão. No início a pessoa pode sim ter um simples pensamento negativo, não quero bloquear isso daí. Por isso que há pessoas que demoram mais para fortalecer essa conexão de incorporação com os seus guias, com as entidades que querem trabalhar com ela. Ela pode sim. Com o tempo, quando o médium vai pegando mais confiança, desenvolvendo sua confiança nele mesmo, nela mesma e nos guias, nas entidades que querem trabalhar com ela, ela vai soltando mais e permitindo que a entidade tenha mais controle desses seus centros de força, do seu corpo físico, e possa atuar de forma um pouco mais livre. Mas lembre-se, a pessoa sempre pode interferir nisto. O seu mental sempre pode interferir nessa conexão. Não há uma subjugação. Isto não acontece. O que acontece é aquele médium que se deixa mais levar. Deixa mais, se solta mais, permite mais que a entidade ou o guia utilize o seu equipamento físico. Então, há essa possibilidade. Porque as pessoas têm medo? As pessoas têm medo porque ouvem dizer, ouvem histórias, veem também acontecer de pessoas que se destrambelham. A entidade se aproxima, a pessoa se solta, mas não da forma correta. Ela também deixa passar ali todo o seu ímpeto emotivo, toda a sua gama de fantasias, aí chamado também de animismo. Mas ela libera isto, ela solta tudo. Ela não está simplesmente dando passagem, mas ela está soltando, dando passagem também para o seu ego. Por isso é importante a pessoa fazer meditação para trabalhar com a espiritualidade, porque através da meditação, aqueles momentos em que ela se volta no silêncio para dentro de si mesma, analisa ali a sua própria personalidade, o que ela quer mesmo de verdade da espiritualidade, como ela quer que o seu trabalho com a espiritualidade se encaminhe. Então é preciso a pessoa meditar sobre isto. Inclusive pedir apoio para as forças espirituais elevadas que a instruam durante o sono, instruam no seu estado de vigília, enviando ali para os seus pensamentos e inspiração, para que ela seja um bom trabalhador, um bom instrumento para a espiritualidade. Para que no momento da incorporação, ela não dê vazão para ela mesma, mas sim permita que a entidade trabalhe em paz, que a entidade venha, fale o que tem para falar, faça o que tem que fazer. E não que ela aproveite esse momento
para liberar ali o seu ego. Vamos resumir nisso, para não entrar em detalhes, para não, até inclusive para não magoar certas pessoas. Outra coisa quero dizer isto para quem aí vou procurar me conter, para não ofender, mas quero dizer uma coisa. Há pessoas que dizem, não, porque a pessoa que está incorporada não vê nada, a pessoa que está incorporada não sente uma coceirinha, não tem vontade de ir no banheiro fazer xixi. Vocês acreditam nisso? Você pode pegar um alfinete e cutucar a pessoa toda, que ela não vai sentir nada, então ela está falando, de repente entra uma mosca na boca dela, ela não vai ter reação nenhuma, ela vai engolir a mosca. Ai, olha, vou falar para vocês, umas crenças aí, uma confusão terrível. Existem sim casos, principalmente no início, quando começou a ser divulgado esse trabalho com a espiritualidade, esse trabalho aqui no mundo ocidental, que haviam pessoas treinadas espiritualmente antes de reencarnarem, treinadas para trabalhar com a mediunidade de uma forma diferente, específica. Eram pessoas que, quando elas incorporavam, elas tinham uma capacidade de incorporar de forma que elas ficavam, o seu perispírito deslocava-se totalmente, não desconectava, porque se desconectar a pessoa morre, mas se deslocava de uma forma, ficava praticamente adormecido ao lado do corpo, sentado ali ao lado do corpo, e a entidade vinha, se conectava muito fortemente com todos os centros de força da pessoa, e a pessoa ficava lá no estado latente. E aí, para quê? Para fazer isto foram assim médiuns que tinham essa mediunidade para causar impacto, para que a mediunidade fosse vista, enxergada como algo, realmente um fenômeno. E estes médiuns, no início, quando começou esse trabalho de divulgação da mediunidade, de incorporação e canalização, esses médiuns muitas vezes foram colocados à prova. Vocês veem aí na internet as provas que tinham: caminhar sobre brasa, introduzir na pele da pessoa instrumentos pontiagudos e outras coisas mais. E a pessoa não sentia, porque ela estava, o seu corpo espiritual, o seu corpo físico estava amortecido. E a entidade que estava ali incorporada tomava todas as precauções também, para que ela não, de repente, levasse um choque no seu sistema nervoso e ela despertasse com aquela dor. E a entidade também era preparada junto com uma equipe, que a entidade não vem sozinha, geralmente vem com uma equipe toda preparada ali para que o corpo não sofresse nenhum dano. Então todo mundo ficava assustado, porque realmente via que ali estava acontecendo um fenômeno inexplicável. E isto dava crédito, isto chocava, isto chamava a atenção, a curiosidade e o interesse sobre o fenômeno da mediunidade. Então foi para isto. Hoje em dia o processo já se alterou. Há sempre uma renovação, uma atualização do trabalho da espiritualidade para com a humanidade encarnada. Não há mais essa necessidade. Há muitos meios de comunicação, de divulgação, acesso à leitura, tanto online quanto em livrarias. Há muitos e muitos estabelecimentos espiritualistas, templos,
núcleos espíritas, principalmente os núcleos espíritas, oferecem muitos cursos sobre mediunidade, cursos presenciais, com pessoas experimentadas, médiuns experimentados, que podem esclarecer e tirar muitas dúvidas. Existem os terreiros, onde a pessoa pode ir experimentar por si mesma, na sua pele, na sua mente, no seu emocional, o que é a incorporação. Então não há mais essa necessidade de que médiuns heróis nasçam para poder trazer provas, a prova do São Tomé, que precisou tocar nas chagas do Cristo para acreditar que ele era realmente o Cristo. Mas a espiritualidade valoriza muito isto. Então, hoje em dia, na mediunidade de incorporação, o médium, não 100% deles, mas muito, a maioria, não são médiuns assim em que o perispírito da pessoa se desloca totalmente e fica sentado ao lado do corpo em estado adormecido. Hoje em dia, não sou eu que estou falando, vou repetir o que está aí, que muitos importantes médiuns, pais de santos e diretores de núcleos espíritas estão falando. Vou repetir aqui. Hoje em dia não há mais essa necessidade de provas físicas, mas do uso do intelecto, da pesquisa, do estudo, para a pessoa entender o que é a mediunidade. Então, hoje em dia, a incorporação acontece de uma forma um pouco mais suave. O que nos importa no médium é a nossa conexão, principalmente mental, telepática. Nós nos conectamos principalmente com a mente. Queremos que o médium capte com a maior clareza, limpeza possível o que a nossa mente deseja transmitir para ele ou para ela. Já não é mais uma época de demonstrações circenses, demonstrações, desculpem a palavra, porque muitas pessoas iam, e até hoje ainda vão, aos centros espíritas, aos terreiros, para ver fenômeno, como quem vai ao circo ver algo estranho, diferente. Querem emoção. Mas o que nós queremos para com a humanidade é passar conhecimento, informação, auxiliar o desenvolvimento moral e espiritual de cada ser humano que lá está presente. Através da nossa palavra, da nossa inspiração, não nos importa, neste momento histórico, do caminhar, do fenômeno, os fenômenos físicos, as pedras caindo em cima dos telhados, as panelas caindo do armário. Isso não nos interessa, não faz mais parte, já teve o seu momento de submeter o médium a levar picadas, ferroadas, andar sobre brasas, sobre pregos. Isso não, até mesmo na Índia, que tem seu histórico longo, dos faquires que faziam suas demonstrações, vocês pensam que aquilo lá era algo assim, que aconteceu do nada? Eles eram médiuns. E todo esse fenômeno que eles apresentavam à população ignorante, que não sabia nem ler, não tinha conhecimento de nada, era só uma forma de chocar e mostrar para eles que algo ali existia além dos 5 sentidos. Uma força que precisava ser compreendida. Então os faquires faziam todas aquelas demonstrações que para nós são demonstrações de circo, né? Mas a meta ali, o motivo, a intenção era algo muito superior. Então hoje em dia nos terreiros
nos núcleos espíritas. Não há mais essa necessidade. O que nos importa é a capacidade do ser humano, do médium, conseguir permitir que os nossos pensamentos passem de forma fluida, límpida, com o menor ruído possível, menor interferência possível, para que consigamos passar a informação que queremos, que é necessária. Então existe a conexão mental. Vai continuar, existe na incorporação, ainda continua existindo o movimento, o movimentar, o falar, lógico. Da mesma forma que existe um médium de mesa que recebe ali, capta o pensamento e transmite na escrita. Médium de psicografia. Existe um médium de terreiro que transmite falando e gesticulando. O médium não fica adormecido, ele está presente. Ele está presente, sabe muito bem o que está acontecendo. Ele está presente. Está simplesmente um tanto deslocado, mas não sentado ao lado do seu corpo dormindo. Ele está, deu passagem. Realmente ele está um tanto deslocado, para que haja ali uma abertura energética e nós possamos introduzir a nossa energia, nos conectar com o seu corpo físico e mental. Isto é incorporação. Mas ele vai sentir, se de repente ele sentir uma dor de barriga, ele não vai ficar ali inerte. Ele vai sentir a dor de barriga e vai ter que correr ao sanitário. Se vier uma mosca, ele vai tocar a mosca para que ela não entre na sua boca. Se de repente alguém encostar um cigarro, um incenso na sua pele, ele vai reagir. Se algo estiver incomodando muito, ele vai tentar ajeitar a sua roupa para não tirar a sua concentração. Vai acontecer isso porque o médium, ele está bem acordado. Ele está simplesmente um tanto afastado, mas ele continua sentindo tudo o que está acontecendo com o seu corpo. Isto, para vocês verem, tem que ser muito bem ensinado, instruído para cada médium, para que ele esteja sempre muito firme do que está fazendo, tenha muita responsabilidade sobre o que ele está fazendo, porque ele está sim consciente do que está acontecendo no seu corpo, está consciente da comunicação. Isto é uma bênção, porque ele pode aprender muito mais do que se ele ficasse ao lado do corpo em estado sonambúlico, dormindo. Ele está aprendendo. É um trabalho? É um trabalho, ele está trabalhando, porque é um trabalho muito sério, de muita doação e dedicação, estar consciente e ao mesmo tempo permitindo que a entidade utilize o seu corpo. É um ato de generosidade e de consciência profunda que nem todos conseguem com maestria. Mas com o treinamento, com a aceitação, com a compreensão, isto vai cada vez se aperfeiçoando mais e mais. Esta é a incorporação de hoje, dos anos 2000 para frente, 2023, e vamos para frente. Cada vez isto vai ser mais geral e liberado, a ponto de alguém estar fazendo um trabalho. Vai chegar um tempo que o ser humano vai conseguir isso, porque isso é da natureza do ser humano. A ponto de o ser humano estar ali numa reunião fazendo um trabalho importantíssimo, ele sentir a presença do seu guia, que tem mais conhecimento do que ele naquela área que ele está atuando, por exemplo, e ele simplesmente capta o pensamento do seu guia, do seu mentor,
E sem ninguém perceber, sem ostentação nenhuma, ele permite que o seu guia vá utilizando o seu instrumento físico e passando mais informação. E ele consciente, sabendo o que está falando, não tem nada disso da pessoa estar dormindo, não. Tem gente que acha que a mediunidade é algo assim tão estranho, mas na era em que se estuda a mente do ser humano, na era da conectividade, quando sabemos que tudo é mais e mais pessoas espiritualistas, neurocientistas já dizem, falam sobre isto, que há uma conexão geral das mentes humanas. Nesta era, é a era onde a mediunidade de incorporação e canalização vão se desenvolver, vão conseguir brilhar como uma ferramenta da alma humana, mais uma habilidade da alma humana, nobre, necessária para a sua expansão de consciência. Vamos agora à canalização. A canalização é quando o médium, o principal dele é receber, ele está mais voltado a receber o mental da entidade. A telepatia entre um encarnado e desencarnado é muito mais fácil do que entre dois encarnados. Ou porque a entidade que vem se comunicar telepaticamente, isso daí já é um hábito, algo natural na dimensão em que ela vive. E ela não tem o corpo físico para criar ali um ruído, uma barreira. Então, e a entidade que se prontifica para fazer esse trabalho, ela tem um conhecimento de como fazer esse trabalho, como se conectar a mente ao todo o sistema de energias da mente dessa pessoa, do corpo dessa pessoa. Então, ela tem facilidade para fazer esse processo telepático. O médium, ele só precisa se abrir a sua mente para receber a comunicação. E quero dizer para vocês algo muito interessante. Não há muito aí uma separação, uma divisão exata entre canalização e incorporação. Se vocês repararem bem no que tudo que eu disse até agora e pesquisarem sobre isto, vocês vão ver que não há muita separação. Elas se mesclam. Inclusive, podemos chamar a incorporação de canalização de incorporação é praticamente somente a forma como é tratada ainda nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, nos núcleos espíritas. Somente a forma como é tratado. Então a pessoa fala que vai canalizar numa mesa branca. Então ela senta lá com o papel, a caneta, ou simplesmente fica imóvel, o mais imóvel possível, se coibindo de fazer muitos movimentos, não dando margem para que a entidade se movimente muito, não liberando os movimentos. Controla os movimentos, procura ficar o mais relaxada possível, mas abre a sua mente para receber ali a mensagem que ela vai falar ou vai escrever. No terreiro, a pessoa também vai receber essa comunicação telepática, mas ela libera os movimentos. Se ela sente que a entidade está enviando mentalmente, telepaticamente, um pedido, a intenção de vou pegar aquele copo com bebida, com água, vou pegar aquela vela, vou acender, a pessoa fará o movimento, ela sentirá que é isto que é para fazer e fará. Essa é a única diferença. Mas quero frisar, vocês se lembrem, eu acho que é até jocoso, ficar tocando nesse assunto. Médium
de incorporação, médium de canalização, sente sim coceirinhas e comichão. Sente vontade de ir ao banheiro, aí é só interromper. A própria entidade já até percebeu que a pessoa está com uma necessidade física. Então o médium percebe, o médium libera, fecha, desconecta e se retira ali da corrente mediúnica e vai ao banheiro. Não pense que o médium está incorporado, ele não vai ter coceirinha, não vai ter vontade de espirrar. Se algo estiver, um alfinete soltou lá na sua roupa, está entrando na sua pele, ele não vai sentir e vai tentar tirar. Isto não vai atrapalhar. Se ele for um médium treinado a estar bem conectado com seu guia, sua entidade, isso não vai atrapalhar em nada a sua conexão. Bom, então eu vim aqui hoje para falar sobre isso. Quando a nossa querida médium aqui resolveu colocar canalização, ótimo, porque evita confusão. Porque o trabalho dela é mais de falar, ela não está trabalhando num terreiro. Então, vamos usar o termo canalização. Mas, no fundo, é tudo a mesma coisa. Simplesmente que no terreiro a pessoa vai dar mais passagem para os seus movimentos. Ela vai ter que dar passe. Existe todo o arquétipo que é necessário, importante ela apresentar da sua entidade, do seu guia, o modo de dançar, o modo de rodopiar, de girar. Então, ela vai dar mais vazão aos movimentos. Mas aqui na canalização também nós movimentamos, gesticulamos. Mas a meta maior é passar a mensagem, é falar. Como na escrita, o médium de canalização, ele escreve a psicografia. Ou de pintar, desenhar, como o senhor Gaspareto fazia. Então, há pessoas que desenham, que pintam, pessoas que escrevem. Outra coisa interessante que já que a conversa se estendeu, vou explicar para vocês. Antigamente, havia também, por exemplo, entre os médiums de psicografia, havia muito mais médiums de escrita mecânica. A pessoa escrevia até mesmo com as duas mãos textos com conteúdos totalmente diferentes. A pessoa fazia isso. E por que isso acontecia e agora já não acontece com tanta frequência? Porque era necessário provar para os São Tomés, ou mesmo porque antigamente não havia tanta divulgação, tanta facilidade para acessar informação sobre a mediunidade, sobre vários tipos de mediunidade, como funciona. Hoje em dia já existe tudo isso daí, essa facilidade toda, então não há necessidade de que a espiritualidade venha e demonstre de forma chocante, drástica. A pessoa está incorporada, porque há um estudo. A tendência é tudo ir se sutilizando e ao mesmo tempo se aprofundando e se fortalecendo nas suas funções necessárias. Qual é a função necessária da mediunidade? É somente o mais importante é o fenômeno? Fazer demonstrações? Chocar? Ou é auxiliar a expansão de consciência das pessoas em geral? Ou é a informação, a estimulação das virtudes do ser humano através da palavra que os mentores podem passar através do médium? Não é esta a função mais importante da mediunidade?
Então é isto, meus amigos, eu vim aqui para falar isto, a convite da nossa querida médium. Ela poderia falar também, mas eu vim falar. E espero ter auxiliado vocês. Nós vamos falar mais sobre isto, ela vai falar, outras entidades vão falar também sobre a mediunidade. Há muito o que falar, muito o que esclarecer. E auxiliar vocês nesta nobre empreitada de desenvolver a mediunidade de vocês de forma pacífica, de forma sem problemas, sem lhes causar problemas, inúteis preocupações, angústias. A espiritualidade não deseja isto para nenhum dos seus médios, que eles tenham aí um desenvolvimento mediúnico angustiante, preocupante, cheio de insegurança. Então, todos os bons médiuns, todos os diretores de núcleos espíritas, de templos, de tendas, de terreiros, que muito bem intencionados, muito bem inspirados, estão fazendo esse trabalho já. Aqui na internet mesmo há vários assim, vários canais que fazem um bom trabalho. E nosso desejo é que este seja mais um. Então, fiquem na sua paz e até o nosso próximo encontro.